Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e o tema que vamos estudar dentro da nossa lição será Compartilhando Nossa Vida. O nosso guia de estudos hoje vai nos apresentar dois textos que servirão como base para a nossa discussão. O primeiro deles, que é Mateus 18, verso 20, nos diz assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto vai estabelecer o momento em que Jesus Cristo vai dizer aos discípulos que ele está criando uma comunidade a qual ele chamou de igreja. Para que é que essa comunidade foi criada? Uma segunda questão que nós vamos tentar discutir hoje, o texto base é Romanos 12, 2, que vai nos lançar base para essa discussão. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala aqui de uma inconformação, uma inconformidade, um sentimento de que nós não vamos nos conformar com aquilo que está acontecendo no nosso século. Existem situações que trazem sentimento. Nós não nos conformamos com realidades como a morte, o sofrimento, violência e outras coisas mais que têm lugar no nosso planeta. Uma vez que esse sentimento faz parte do ser humano, e em qualquer parte do planeta onde você chegar, você vai encontrar uma inconformidade com esses elementos que fazem parte da nossa existência aqui nesse planeta de pecado. Que tipo de atitude nós devemos ter enquanto igreja para poder pegar carona nessa inconformidade que existe na vida de todas as pessoas? Vamos tentar responder essas perguntas no nosso estudo de hoje. Continua com a gente que vai valer a pena. A primeira coisa que precisamos compreender aqui sobre o assunto igreja é de que o Senhor Deus foi quem criou a igreja. Esse texto, o primeiro texto que nós lemos hoje, que é o texto de Mateus capítulo 18, verso 20, esse texto tem que ser compreendido dentro de um contexto. Você sabe que toda a religião de Israel estava centralizada na figura do templo, mas o templo não era um local de reunião. A gente, quando pensa em templo, nós ocidentais temos a ideia de que o templo era um lugar para o pessoal ir lá para poder cantar louvores, para escutar sermão, para poder ter ali um momento de interação com o sacerdote. Não, não era nada disso. O templo servia para duas coisas: para oração e sacrifício, para mais nada. Acontecia o sacrifício do cordeiro e o adorador que estava voltado para o templo naquele momento, se estivesse em Jerusalém e pudesse ir até o templo no sacrifício das 9 da manhã ou das 3 da tarde, ele entraria na hora do sacrifício em oração, pedindo a Deus o perdão pelos pecados. Ok? Se ele não estivesse próximo ao templo, não tivesse condição de ir até o templo nesse horário, independente de onde ele estivesse, voltado para Jerusalém, para o templo nessa altura, ele estaria em oração. Portanto, o templo era um local de oração e de sacrifício. Mas e a palavra, pastor? Bom, principalmente no período intertestamentário, no período em que Israel, ou que Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia, a ideia inicial dos líderes do povo, lá na Babilônia, para que as pessoas não se esquecessem de Deus, foi criar uma comunidade que pudesse ser uma miniatura do templo. E eles criaram as sinagogas. O propósito deles era o mesmo, era sacrifício e oração, o propósito inicial. Mas eles logo no início, eles tiveram a compreensão de que sacrifício era algo que poderia acontecer somente no templo. O templo estava destruído em Jerusalém, de que não haveria espaço para sacrifício dentro da sinagoga. Então, eles estabeleceram a sinagoga como um local de palavra, de adoração. Então, a palavra de Deus era pregada na sinagoga. Todos os sábados, as pessoas iam para a sinagoga para poder adorar a Deus e para poder ouvir a leitura da Torá, cantavam louvores a Deus, oravam juntos, não havia sacrifício. Quando eles retornam do cativeiro da Babilônia, a sinagoga acaba se tornando muito mais popular do que o próprio templo. É claro, o sacrifício continuava acontecendo no templo, mas nos dias de Jesus, por exemplo, historiadores vão mencionar que havia algo em torno de 500 sinagogas só em Jerusalém. Portanto, havia muitas sinagogas. Mas para que uma sinagoga fosse estabelecida, havia necessidade de ter pelo menos 12 homens. Homem, na perspectiva do primeiro século, eram indivíduos do sexo masculino
com mais de 12 anos, de 12 anos para cima. Então, para que uma sinagoga começasse, havia necessidade de ter pelo menos 12 homens. Jesus aqui, quando vai dizer para os discípulos, ele está falando aqui sobre o seu reino, sobre os princípios do reino, como o reino dele chegaria. E quando ele vai falar sobre igreja, sobre a ideia de um grupo que poderia adorar a Deus, que fosse aceitável a Deus, ele vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Por que ele fala 2 ou 3? Porque ele está dizendo, não há necessidade de 12 homens, onde estiverem 2 ou 3, independente do gênero. Isso aqui é fantástico, gente. E Jesus está muito à frente do seu tempo. Enquanto os judeus estão trabalhando com 12 homens, ele diz onde estiverem 2 ou 3. Ele não diz se é homem, se é mulher, se tem mais ou menos de 12 anos. Não importa. Para Jesus Cristo, onde tem 2 ou 3 seres humanos que estão querendo buscar a presença de Deus, ali tem igreja. Então, a primeira coisa que a gente descobre aqui é que igreja é uma coletividade. Onde tem 2 ou 3. O mínimo que ele está estabelecendo é 2. Por quê? Porque um só não é coletividade. Um só é uma unidade simples. Eu, sozinho, não sou igreja. Igreja é quando eu e mais uma pessoa estamos buscando juntos a Deus. Portanto, a ideia de igreja é a ideia de pessoas, de 2 ou 3 ou mais, independente de quantos forem, mas mais de uma pessoa que juntos estão fazendo o quê? Estão buscando Deus. Ok? Para você poder entender aqui a razão pela qual a igreja foi estabelecida, você tem que entender o segundo texto que a gente leu hoje, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está trabalhando aqui, na carta aos Romanos, uma ideia de que existe uma inconformidade do ser humano com várias coisas que acontecem na nossa vida, no nosso planeta. Existe morte, existe dor, existe sofrimento. E quem é que não sofre com isso tudo? Problemas financeiros, etc. e tal. Isso gera uma sensação de incômodo no ser humano e de inconformidade. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente o seguinte, ó, e não vos conformem mesmo com esse século. Não vos conformeis. Não se deixem dizer, não, é assim mesmo. Faz parte da experiência da vida. A gente nasce, cresce, desenvolve e morre. Paulo diz, não fiquem numa situação de conforto, de conformidade. Não se conformem. Mas ele não para por aqui. Porque uma pessoa que é um inconformado com o que está acontecendo na sociedade, ele vai se tornar simplesmente uma voz dissonante, uma voz que vai criticar tudo e todos, que vai ser um rebelde. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente para aqui. Você não se conforma com esse século, mas você se transforma pela renovação da sua mente. A mente renovada ou transformada é a resposta para a inconformidade que existe no ser humano, dentro do mundo de pecado, dor e sofrimento. Mas a mente tem que ser transformada e renovada através do quê? É através da palavra. Aí você volta, junta os dois textos. Quando 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo estão fazendo o quê? Estão estudando a palavra de Deus, estão orando, estão buscando resposta para as inconformidades do ser humano, para aquelas coisas, aquelas situações que mexem com a gente. Então, quando esse pessoal está buscando em Deus as respostas para os dramas dessa vida, a sua mente começa a ser renovada e transformada. Você descobre o seguinte: a dor, o sofrimento, a morte existem no nosso planeta, são uma realidade, não podem ser ignoradas. Tudo bem, mas a palavra de Deus diz que a dor, o sofrimento e a morte têm começo, meio e fim, que Deus vai matar a morte. Louvado seja Deus por isso. Aí quando você descobre como isso funciona e o que é que Deus espera que você faça para poder passar por essa experiência, que é ter um encontro com Cristo Jesus, que é se entregar a Ele, que é passar pela experiência do novo nascimento em Cristo, você agora vive uma vida com esperança. Você continua vivendo num mundo onde existe dor, sofrimento e morte, mas como a sua mente foi renovada, foi transformada pela palavra de Deus, em comunidade, na igreja, então você agora tem condição de poder encarar essas situações, mas com esperança. Nesse ano, dia 29 de fevereiro, eu perdi meu pai. Meu pai descansou das suas obras aqui nessa terra. Mas eu digo para você, isso me gerou uma dor no coração, profunda no meu coração. Eu não queria ter que dizer adeus ao meu pai. Meu pai foi um indivíduo que foi muito importante dentro do contexto da minha formação, um homem de Deus, um homem que sempre esteve junto com a nossa família. Me doeu muito no coração ter que colocar o corpo dele na sepultura, mas apesar de ter feito isso em lágrimas, chorei muito a morte do meu pai,
mas nós chegamos a cantar algumas músicas dentro do funeral dele. Cantamos sobre a breve esperança de Cristo Jesus. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. A enfermeira que estava cuidando dele, no momento em que ele faleceu, ela disse que a última coisa que ele fez, antes de poder fechar os olhos e descansar no Senhor, foi, ele estava com Alzheimer já, mas ele ouviu uma música do nosso cenário adventista que diz breve virá. Meu pai foi quarteteiro durante muito tempo, cantava música de quarteto. E uma música que ele sempre gostou de cantar foi Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Ele já não lembrava mais a letra, mas a melodia ficou na cabeça dele apesar do Alzheimer. E a última coisa que ele fez foi balbuciar a melodia dessa música. E quando ele terminou, ela disse, ele morreu que nem um passarinho. Pastor, ele só suspirou. Mesmo no momento de inconformidade, de dor, a gente teve a esperança de, no sepultamento dele, cantar essa música. Com esperança. Estava doendo? Estava. Nós estávamos inconformados com aquela situação, não queríamos colocar o corpo dele na sepultura. Mas o fato de termos renovado a nossa mente pelo conhecimento de que Jesus vai voltar e que vai matar a morte, nós o colocamos na sepultura com a nossa mente renovada, cheia de esperança, mesmo numa situação de dor. É isso que a igreja foi chamada para poder fazer com a gente. Foi para poder trabalhar com a inconformidade que existe em todos nós, renovando a mente através da palavra de Deus. E isso feito em comunidade, enquanto um dá força para o outro. Esse é o propósito da igreja. E eu queria orar nesse momento pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a vivermos esse propósito. Senhor Deus, vivemos dias difíceis e não nos conformamos com aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas queremos te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a podermos renovar a nossa mente através da presença do Espírito de Deus em nós, para que tenhamos esperança para enfrentar os momentos difíceis dessa vida. Nos ajude a poder viver isso, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?